Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo onde nós estamos na nossa leitura bíblica de 11 meses, tá? O meu nome é Rafaela e aqui nós estamos percorrendo alguns livros da Bíblia, nossa Bíblia amada, tá? Se você não tem uma Bíblia, você pode baixar o aplicativo também de YouVersion, eu deixei aí na descrição do vídeo. E lá você vai encontrar esse plano bíblico no qual nós estamos fazendo, que é pelo Descend. Tá? Você vai digitar lá e colocar os seus dados e depois você vai na lupa, na localização ali, em planos bíblicos, é plano de leitura, né? Você vai colocar lá, Descend. E daí você vai pegar o clicar no de 11 meses, que é o que nós estamos fazendo, que são 334 dias. Hoje é o 20º dia, gente, glória a Deus! E aí, após o final da nossa leitura, nós vamos hoje percorrer pelos livros. Nós estamos em Êxodo, os capítulos 23 e 24, Salmos 39 e 40, e depois nós vamos para a carta aos Hebreus, no capítulo 12. E depois disso, nós oramos e intercedemos por uma nação. Hoje a nação é Dominica, tá? A capital é Rousseau, fica aqui na América Central. Nós vamos interceder por essa localização e Deus tem feito algo em cada nação, né? E nós agradecemos ao Senhor porque nós temos a oportunidade de ler a Bíblia, nós temos a oportunidade de ouvir e de aprender principalmente com o que Ele quer falar conosco e também por meio de nós. A minha Bíblia que eu estou utilizando, ela é a versão Nova Almeida atualizada. Ali no aplicativo você vai ver que você pode usar outras traduções também, você pode comparar as traduções, você pode grifar também aquilo que te chamou a atenção e deixar um comentário, fazer suas anotações. Isso vai te ajudar muito com o seu devocional, que é um tempo com Deus que você vai separar e você vai trazer isso para a sua vida, para a sua realidade. Como você pode aplicar, o que Deus ali ele falou com você, o que Ele quer te ensinar com aquilo, tá? Então é muito bom mesmo. E agora eu vou orar para a gente iniciar, tá bom? Senhor Deus, muito obrigada por esse momento, muito obrigada por esse período de leitura bíblica, por esses momentos de intercedermos por uma nação. Eu creio que o Senhor tem nos ensinado a sermos constantes em Ti, em aprender mais do Senhor. Eu peço que haja sabedoria do alto sobre nós, haja um entendimento, haja cura, Senhor, enquanto nós lemos. Liberta-nos daquilo que ainda nos prende nessa questão de coisas terrenas, mas que o Senhor venha nos direcionar para aquilo que precisamos fazer. A tua vontade ela é boa, a tua vontade ela é perfeita, ela é agradável. O Senhor é bom em todos os seus caminhos. Então, nos direcione a andar em integridade e em tua verdade. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E nós vamos agora iniciar nossa leitura no livro de Êxodo, fica no capítulo 23. Vamos lá. Diz assim: Não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com o ímpio, para ser testemunha maldosa. Não siga a multidão para fazer o mal e num processo não deponha com a maioria, mas para torcer a justiça. Não seja parcial nem mesmo com o pobre nas suas demandas. Se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga, o jumento daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Não perverta o direito do pobre que vem até você com a sua causa. Fique longe da falsa acusação. Não mate o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Não aceite suborno, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros na terra do Egito. Durante 6 anos você semeará a sua terra e recolherá os seus frutos. Porém, no 7º ano deixará a terra descansar e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer e os animais do campo comam do que sobrar. Façam o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. 6 dias você fará o seu trabalho, mas no 7º dia descanse, para que descanse também o seu boi e o seu jumento, e para que o filho da sua escrava e o seu estrangeiro se revigorem. Deem atenção a tudo que eu tenho dito a vocês.
O nome de outros deuses não deve ser lembrado nem pronunciado por vocês. 3 vezes no ano celebrem uma festa para mim. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado no mês de Abibe, porque nesse mês vocês sairão do Egito. Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Celebrem a festa da ceifa, dos primeiros frutos do seu trabalho, do que vocês semeiam no campo, e a festa da colheita ao final do ano, quando vocês recolhem do campo o fruto do seu trabalho. 3 vezes por ano, todo homem deve comparecer diante do Senhor. Não ofereçam o sangue do meu sacrifício com pão fermentado, nem deixe que a gordura da minha festa fique durante a noite até a manhã seguinte. Tragam as primícias dos frutos de sua terra à casa do Senhor, seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da sua própria mãe. Eis que eu envio o anjo diante de vocês para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês, e adversário dos que são adversários de vocês. Porque o meu anjo irá diante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Enviarei o meu terror diante de vocês, confundindo todos os povos que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês. Também enviarei vespas diante de vocês, que expulsem os heveus, os cananeus, os heteus de diante de vocês. Não os expulsarei de diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco os expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Porei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque entregarei nas suas mãos os moradores da terra, para que vocês os expulsem de diante de vocês. Não façam nenhuma aliança com eles, nem com os deuses deles. Eles não habitarão na sua terra, para que não façam com que vocês pequem contra mim, e adorem os deuses deles, deles. Isso será uma cilada para vocês. Agora nós vamos para Êxodo capítulo 24, diz assim: Deus disse a Moisés: Subam para junto do Senhor, você, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse: Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo. E eles disseram: Tudo o que o Senhor falou nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram o monte, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés
Havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Então o Senhor disse a Moisés: Suba para junto de mim no monte e fique lá. Darei a você tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi, para que você ensine o povo. Moisés se aproximou juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu o monte de Deus. Ele disse aos anciãos: Esperem aqui até que voltemos para junto de vocês. Eis que Arão e Hur ficam com vocês. Quem tiver alguma questão deve se dirigir a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Glória a Deus. Agora nós vamos para Salmos 39. Diz assim: Eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca, enquanto os ímpios estiverem à minha presença. Emudeci em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. O coração me ardia no peito enquanto eu meditava. Um fogo se acendeu dentro de mim, então eu disse em alta voz: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não permitas que os insensatos zombem de mim. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe da tua mão, estou perecendo. Quando castigas alguém com repreensões por causa do pecado, destróis nele, como traça, o que tem precioso. De fato, o ser humano é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensível a minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de ti. Peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Salmos, capítulo 40, diz assim: Esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrade-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias.
Que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbação por causa da sua vergonha aqueles que me dizem: bem feito, bem feito. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. E agora a gente vai ler Carta aos Hebreus, capítulo 12, fala assim, ó. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, e olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornam participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, vocês não chegam ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês já chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e às milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, o mediador da nova aliança e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aqueles que falam, pois, se os que se recusaram a ouvir
quem divinamente os advertia na terra, não escaparam. Muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras, mais uma vez, significam a remoção das coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Glória a Deus. Senhor, muito obrigada pela sua palavra, muito obrigada pela revelação. Nós realmente nos dispomos a Ti, a reverenciar o Senhor, com entrega, com ousadia. Haja mansidão no nosso coração, humildade, Senhor, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo que o Senhor é o Rei da glória e que nós não conseguimos dar um passo sem a Tua presença, sem o Senhor. Então nos direcione nesse dia a fazermos a Tua vontade. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, né? E agora nós vamos orar por essa nação. Dominica fica aqui na América Central, tá? A capital é Rosso. E ali é algo... Eles têm muitas vezes algumas situações com tempestade, sabe? É um lugar mais rochoso e tem muitos turistas ali. Então eu creio que o Senhor tem alcançado, há também uma universidade, há também a área da educação ali, tem também hospitais, sabe? Existe algo ali, um governo a ser realizado do Senhor. Eu creio que há um avanço para essa nação também. Deus tem a alcançar ali, existem igrejas também, e que nós vamos orar para que essas igrejas se levantem e se posicionem nesse lugar, nessa nação, para expandir o reino de Deus ali, levar a justiça, paz e alegria para todos os habitantes, para quem chegar ali naquela terra, né? Em nome de Jesus. Então, Senhor Deus, muito obrigada pela nação de Dominica, muito obrigada por Rosso, a capital ali, Senhor, que haja o teu sustento sobre eles, haja um renovo sobre eles, que o Senhor venha preservar o físico deles, o emocional, e que haja também o empoderamento do teu Espírito Santo sobre eles. Eu oro que nessa hora eles sejam impactados pelo poder do teu Espírito Santo. O Senhor conhece o trabalho de cada um ali, então eu peço que prospere, Senhor, o trabalho das mãos deles, prospere, Senhor, tudo quanto eles fizerem. Eu declaro o teu renovo, Pai, nessa hora, que o teu sopro venha sobre ele, que a tua paz, que excede todo entendimento, esteja sobre eles nessa hora, trazendo paz, trazendo alívio no físico, trazendo um alívio emocional. E eu peço que haja um direcionamento daquilo que eles precisam fazer, a tua vontade específica sobre eles, sobre o governo dessa nação. Eu oro para que eles tenham sabedoria em saber administrar financeiramente os recursos que entram nessa nação. Eu oro para que o teu favor esteja sobre eles, Pai. Eu oro para que os turistas, as pessoas que vão visitar esse local, que ao pisarem nessa terra, ao pisarem em Dominica, Senhor, ao pisar ali em cada lugar onde tem essa nação, que eles sintam a tua presença, que eles se sintam renovados, que eles sintam o teu amor, Senhor. Flua nesse lugar como um rio de águas vivas ali, levando cura, Senhor. Cura para aqueles que estão enfermos, cura para aqueles que estão emocionalmente doentes, cansados, que haja um alívio sobre eles, que em nome de Jesus eles venham ser renovados nessa hora. Renova os sonhos, renova as palavras que já foram liberadas por esse lugar, traga a memória deles, traga a memória dos líderes ali, Senhor, religiosos, que eles se coloquem na brecha, que eles se coloquem em posicionamento, levanta intercessores proféticos nesse lugar, levanta, Senhor, pastores que vão cuidar de vidas ali em alegria, com amor, em verdade, não com aquilo que eles vão receber em troca, mas porque eles amam essas vidas. Levanta missionários ali, Senhor, que vão se dedicar para que pessoas sejam cuidadas, os órfãos sejam cuidados, as viúvas sejam cuidados, que em nome de Jesus, que eles cuidem da natureza ali, Senhor.
Eu oro para que o porto ali, onde eles recebem os navios, eles recebem turistas, eles recebem pessoas. Eu cancelo, muitas vezes, pessoas que chegam lá e levam doenças sem perceber. Eu oro para que isso haja uma cobertura do Senhor sobre esse lugar, diante de tantas nações que eles recebem ali. Eu creio que ali é como se fosse um lugar que recebe vidas e vidas recebem da tua presença ali. Pessoas saem renovadas na hora que chegam ali em Dominica, Pai. Eu declaro um favor das outras nações sobre esse lugar. Um novo tempo, um tempo de avanço, onde muitas situações estavam travadas há tempo. Eu declaro agora um avançar sobre essa nação e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu creio no avanço que o Senhor tem para realizar ali. Que Deus te abençoe. Já se inscreve no canal, curte, compartilhe com outra pessoa também, que vamos juntos continuar nesse avanço aí do nosso plano de leitura e intercessão pelas nações. Comece aí a orar pelo seu país, sua família, sua casa. Eu creio que vocês vão testemunhar também daquilo que o Senhor fez e vai fazer. Em nome de Jesus, um grande abraço e nos encontramos amanhã no nosso plano de leitura bíblico. Tchau!